Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ZH Cast, podcast do Colégio ZH+. Eu me chamo Sara e vou conduzir a conversa aqui com vocês nesse espaço que foi criado para compartilhar ideias, experiências e histórias que mostram como o ZH+, vem transformando a educação de maneira muito significativa. O tema do nosso primeiro episódio é Bem-vindo ao ZH+, e para isso eu chamei aqui duas convidadas para lá de especial. Liliane Machado, diretora-geral do ZH+, e Natália Barroso, gestora da unidade de Caraí. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria falar que eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Prazer é nosso. Também queria pedir para vocês se apresentarem para o nosso público antes da gente começar o nosso bate-papo. Obrigada, Sara, pelo convite. Eu sou Liliane Machado, sou diretora-geral do ZH+. Tenho um pouco mais de 20 anos de carreira dentro da educação, já passei por diferentes cargos dentro de uma escola, de uma instituição de ensino. Também sou psicóloga clínica e mestre em ciências sociais e estou muito feliz pelo convite de poder falar desse projeto tão incrível que é o ZH+. Sim. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Barroso, sou professora, sou mãe da Júlia e do Paulinho. E, assim, estou muito contente de estar aqui compartilhando um pouquinho do que é o ZH+. Perfeito. Bom, para começar esse bate-papo, eu queria saber de vocês como que surgiu o ZH+. Bom, Sara, o ZH+, ele surge num momento bastante importante da Transforma Educação. Então, quando o Leonardo e o Maurício me convidaram para assumir esse projeto, eles trouxeram a vontade de desenvolver um projeto com propósito, voltado para um público específico, e surgiu a partir da escuta das nossas famílias de algumas unidades. Então, em algumas unidades, nós começamos a perceber que as famílias elas buscavam alguns diferenciais. E o projeto do ZH+, surge a partir dessa escuta, né, Nath? A gente tem uma escuta muito ativa com os nossos responsáveis. A gente lida no dia a dia com eles. É aquele corpo a corpo mesmo, de entrada, de saída. E nesses momentos era muito claro pra gente que havia busca de algo a mais, um além. Então, o ZH+, ele foi construído com essa base. As famílias tiveram muita importância na construção do projeto. Perfeito. Nath, você até citou em outras conversas que existe muito uma confusão do ZH+, do 01, que algumas famílias não entendem ali. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor as diferenças sobre isso, sobre as duas instituições. Sim. Particularmente no ZH+, e Caraí, Meire e Vila, nós temos um projeto socioemocional, robótica com programação, ambos lecionados na língua inglesa, que já é um diferencial. Incrível. O projeto bilíngue também é um projeto robusto. Nós temos 5 tempos, totalizando, né, essas aulas especializadas por semana de língua inglesa, e isso faz com que a nossa carga horária seja um pouco mais ampliada. Além disso, nós temos o SAIS, que tem uma robusta trajetória na área de educação, pedagogicamente falando, é um material de categoria A, então isso para a gente foi muito importante, trazer um material que já tenha muita experiência em vestibulares. Então lá em Caraí, nós temos de educação infantil até o ensino médio, e então desde os pequenos a gente consegue ter essa riqueza de entrega, né, de excelência no ensino. E acho legal também pontuar, Nath, que isso que você trouxe, né, com esses programas, essa escuta que a gente fez às famílias, isso traz a base justamente do nosso projeto. Nosso projeto, Sara, ele é embasado em 4 pilares fundamentais, que são os diferenciais, que é excelência de ensino com inovação. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando com esses programas, né, mas o objetivo é sempre que a gente possa trazer um conteúdo de excelência, com uma proposta que seja significativa, que possa conectar o nosso aluno à realidade do mundo, né? O mundo, ele vem mudando e junto com ele a educação também. Claro que a gente também não pode pensar em caminhar para o futuro sem ter bases sólidas, que eu acho que conversa bastante com a nossa campanha de 2026, que fala sobre conexão com as gerações, né? E a importância de fortalecer os vínculos familiares e os valores que cada família traz, aquilo que nos ajuda a olhar para o futuro com segurança. Então, um dos nossos diferenciais é a excelência de ensino com inovação. O outro é o desenvolvimento integral com acolhimento, que é algo que a gente trabalha bastante, né, Nath? Então, a gente acredita muito numa formação integral. O outro pilar de trabalho da gente tem a ver com a conexão escola-família, e vem dessa escuta também, como orientação parental. Então, para 2026, a gente tem até uns projetos bem interessantes que a gente vai poder comentar aqui brevemente.
e também uma capacitação contínua da equipe, porque, afinal de contas, se a gente está falando de material humano, o material humano ele muda o tempo inteiro, né? A gente tem aí uma série de mudanças na nossa sociedade que impactam diretamente, né, na educação e nessa lida com as crianças e suas famílias, né? Logo antes da gente começar, a gente estava conversando sobre isso, né, Nath? Sobre como as mudanças vão influenciando nesse dia a dia e na relação das famílias com a própria escola, né? Sim, é uma felicidade muito grande pra gente quando a gente consegue ter o momento do Dia dos Avós, por exemplo. Eles estão no dia a dia da nossa escola, então a gente precisa também contemplá-los. Então a família sempre está muito presente e é essencial para todo o desenvolvimento do projeto do ZH+. Achei interessante vocês terem falado sobre a questão do acolhimento, porque muitas vezes pode ficar algo muito pouco tangível. Então eu queria que vocês explicassem melhor como que funciona esse acolhimento na prática dentro do dia a dia da escola. Isso eu vou deixar a Nath responder, porque, né, em Icaraí nós temos ali todo um trabalho, não só em Icaraí, no Meier e Vila também, mas o acolhimento ele é apontado pelas nossas famílias como um diferencial, né, Nath? E, Sara, esse é um assunto que me deixa muito orgulhosa, porque hoje em dia a gente sabe como a vida demanda muito das famílias. Sim. A gente sabe da correria mesmo das mães, dos pais, para conseguir fornecer até mesmo um ensino de qualidade para os filhos. Então, diante disso, a gente vê a necessidade de genuinamente tratar os nossos alunos de maneira individualizada. Então, sendo assim, a gente conhece detalhes de forma integral dos nossos alunos. A gente consegue se conectar com as famílias. Então, é um privilégio nosso, porque nessas salas eles têm um número de alunos reduzidos. Então, a gente consegue ter esse movimento de dia a dia, de personalização da educação, acesso às famílias. Então, assim, o acolhimento vai muito além só do aluno, de saber como ele está. A gente consegue trazer esse movimento para as famílias, e que é justamente nosso diferencial. Eu tenho uma equipe de 2 coordenações e as auxiliares de coordenação também, que estamos diariamente na unidade. A gente consegue conversar com as famílias de forma acessível. Eu digo isso porque a gente não existe internamente um protocolo de agendamento, de reunião, e que fique uma coisa muito afastada e distante. Então, eu costumo falar que a gente tem um pronto atendimento ali, legal. que vem alguma solicitação, alguma questão, a gente consegue rapidamente resolver. Como? Porque a gente está diariamente acolhendo, conversando, entendendo como cada aluno funciona. Natália, é muito legal que dá pra ver o brilho nos teus olhos, assim, quando tá contando. Tem alguma história nesse tempo de ZH+, que te impactou e você lembra, assim, com carinho? Eu tenho muitas histórias. Imagina. Eu estou na gestão do ZH+, agora, né, há 2 anos. E eu costumo falar que cada família que a gente conversa, não é só a gente que ajuda eles, a gente que troca com eles. A gente acrescenta até enquanto profissional e quanto humano mesmo. Tem uma história que é muito importante, assim, significativa para mim, de uma família que a aluna tinha algumas questões sérias de aprendizagem. A gente estava ali tentando entender o real motivo dela não conseguir desenrolar o caminhar. Desenrolar assim, o aprendizado dela, e a gente tentando conversar e a gente não conseguia caminhar bem. Quando a gente chama a família, já falei só que se assustam, né? Porque fica assim, nossa, o que aconteceu? Não, a gente só tem um olhar para entender o que está acontecendo. E eles trazem pra gente questões pessoais, obviamente, e a gente começa a entender o universo que aquela aluna estava vivendo. E com isso a gente conseguiu atingir ela de dar o conforto, a confiança, de trazer que ela podia contar com a gente sim, que a gente estava ali para ela. Da casa ali, né? Isso. No ZH+, a gente tem a intenção que a nossa escola seja uma extensão de casa. Nossa, que especial. A gente tem espaços preparados para que os alunos de anos finais do ensino médio fiquem ao longo do dia da escola, no contraturno. Tem a sala de estudos. Para o ensino médio, a gente tem a monitoria. Então, assim, a gente tenta manter um ambiente ali para que eles possam, de fato, se sentir à vontade e galgar o que a gente está ali para entregar de serviço, né?
Na prática, a gente vai trabalhando em cima do conceito de comunidade escolar na prática, Sim. né, Nath? Então, essa participação, esse pertencimento das famílias na construção do próprio ZH+, é muito importante para a gente, né? Poder oferecer a escuta faz muita diferença, né? Então, ali, quando uma coordenadora convida uma família para entender o contexto familiar, eu acho que perpassa também essa questão da formação integral. Nós somos um todo, né? O todo é sempre diferente da soma das partes. Então, quando a gente escuta uma família, entende o que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de orientar, a gente tem a possibilidade de orientar a professora, né? Às vezes a professora não tem conhecimento de alguma coisa, às vezes algo que parece simples aos olhos das famílias pode ser algo que está impactando dentro da sala de aula. Com certeza, tem como acabar distinguindo ali, né, na escola, na casa, acaba que os alunos, eles levam muito os problemas e situações que passam. Sim. Eliane, você citou no quarto pilar essa capacitação constante. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que funciona esse processo na prática. Bom, nós temos, de início, as capacitações dos programas que a gente adota. Então, sempre que a gente adota um programa, a gente não adota um programa ele por si só, né? É claro que a gente avalia aquele programa do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista de formação, né? Como que o nosso profissional vai estar sendo capacitado para trabalhar com aquele programa e para além, né? Então, temos ali os momentos de formação pedagógica, de formação de equipe, que é individualizado, o momento que é conjunto. Então, tem aquela troca ali com as coordenadoras, que é mais individual, tem os momentos de grupo. Então, toda a formação ela é pensada para cada equipe. Então, dentro da unidade de Icaraí, nós temos um foco, de acordo com as necessidades que se apresentam ali. Na unidade do Meier, nós temos outras necessidades. Então, acho que isso também traz essa nossa perspectiva de singularizar e personalizar o trabalho de acordo com a comunidade. Então, temos um projeto que atravessa todas as unidades na sua essência, nos seus pilares, mas a gente vai personalizando de acordo com a unidade. Isso né? é bem interessante, eu até já queria emendar em outra pergunta, porque a gente tem 3 unidades do ZH+. E como que você utiliza a comunidade escolar para poder personalizar esse trabalho em cada unidade? Através de pesquisas, através da escuta. Então, quando as famílias preenchem uma pesquisa que a gente envia, para a gente é excelente, justamente porque é a partir dessa resposta, né, do resultado dessas pesquisas que a gente vai direcionando e na troca. Porque as coordenadoras e as gestoras, elas estão ali nessa troca todos os dias. Diariamente. Eu costumo falar que é sobre somar forças. É isso. Eu acho que essa é a expressão que mais cabe. E curioso que a gente recebeu uma família nova essa semana e que eu estava passando pelo atendimento e eu falei assim, oi, prazer, bem-vindo ao ZH+. Eu costumo ter essa comunicação assim com as famílias que estão chegando, até para não ter aquela impressão de afastamento, né? Sim. Aí ela falou assim pra mim, você tá sempre aqui? Eu falei assim, sim, tô sempre aqui. Aí ela, não vou matricular meu filho e você vai sumir não, né? Nossa! Então isso é alguma questão que ela já traz, assim, internamente. Eu falei assim, não, isso não acontece. Eu estou sempre aqui. Quando Você não tá no momento da matrícula, né? Você tá ali acompanhando. Exato. Eu acho que isso é legal, que mostra como o ZH+, ele tem esse diferencial. Porque até quando você citou na história, né, que você chamou a família já acha automaticamente que o filho fez alguma coisa de errada. Quando na verdade não, vocês só querem ali acolher e entender aquela criança. Então isso é magnífico. E dentro disso, a gente aborda muito aqui sobre os valores, né, os valores do ZH+. Quais são os verdadeiros valores que apoiam esse projeto? Empatia, responsabilidade, cidadania. Nós estamos a partir de um projeto que representa o futuro da sociedade, né? Pode parecer um pouco amplo demais quando a gente fala sobre isso, distante demais, mas essa é a realidade. A gente trabalha hoje com as crianças e suas famílias aquilo que vai ser o futuro da nossa sociedade. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando uma visão crítica nesse aluno, um pensamento analítico, questionador, exatamente, questionador, uma habilidade executiva, uma capacidade de planejamento, uma capacidade de resolução de problemas. Quando a gente trabalha o desenvolvimento socioemocional, a gente está lidando também com esses valores, a gente está construindo essas bases, né? Então, dentro dessa perspectiva, empatia, responsabilidade e a própria cidadania são valores bastante importantes. E acaba trazendo esse olhar para o futuro, né? Daquela criança, daquele jovem. Como que funciona isso? Como que vocês acabam formando esses estudantes para além da escola? Eu costumo falar, Sara, também sobre amor ao próximo. Ah, legal.
E hoje em dia a gente acha que é um tema muito comum, corriqueiro, mas às vezes falta um pouco na sociedade. Então, trazer isso para os nossos alunos, que ele desde nossa base, lá do infantil, que eles entendam isso sobre respeito. Eu costumo falar que respeito no ZH+, é inegociável. Muito bem lembrado. Eu estava até olhando aqui as minhas anotações, respeito. Sim, né? eu costumo falar que é inegociável. E a gente consegue ver muito claro hoje isso com os nossos estudantes, Sara, sobre a conexão deles dentro da instituição. Então, vai muito além deles estarem ali tão somente para ter um conteúdo e absorver para passar para um concurso, uma prova de vestibular anos depois. Em algumas unidades a gente tem o integral, inclusive. Então, assim, o integral tem alunos nossos que ficam mais de 10 horas na unidade. Então, eles fazem parte realmente do nosso contexto familiar, que eu costumo dizer que lá dentro a gente é uma família. Então, exige um cuidado, exige uma preocupação para além de um conteúdo programático. E isso é uma questão que o ZH+ entrega com muito... maestria. Maestria, é essa palavra. E hoje a gente tem a campanha institucional desse ano, né? São Valores que Conectam Gerações. Queria saber como que essa campanha traduz ali a essência do ZH+. Estou arrepiada. Pode falar, né? Exato, mexe com a gente, né? Mexe muito, muito. A primeira vez que eu assisti ao vídeo da campanha, eu estava no momento de família na escola. Era um evento para novas famílias. E eu assisti junto, foi o mesmo impacto, com a minha equipe de coordenação. Nossa, você assistiu junto, não tinha visto antes? Com a minha equipe de coordenação e pais novos. Gente, eu fui muito engraçado, um chororô, e eu fui a primeira. Porque aquilo ali traduz o que a gente é, a realidade do ZH+. E quando as famílias viram a verdade na gente, nossa, foi um momento assim muito especial. E mais uma vez eu digo, a presença dos avós na escola é a coisa mais linda de se ver. Eu faço a questão de apresentar e fazer a festa dos avós. Eu falo para eles que me perdoem as mães e os pais, mas a festa dos avós é minha festa favorita. Que legal. E por isso, porque são valores e princípios que é o que a gente espera da família. É o que tem ali na maior verdade com a criança. Você vê o carinho, você vê a compreensão, você vê o afeto, sabe? É sobre isso. Então a campanha eu acho que não poderia entregar melhor. Não teria um tema melhor, sinceramente. E quando a gente está falando de desenvolvimento integral, né, eu acho que atravessa também essa questão dos valores, a gente está falando sobre aprender a ser, aprender a conviver com o outro, né? E quando a gente fala sobre a construção desse vínculo, essa preparação para a vida, são as bases sólidas, sejam elas familiares, sejam elas de aprendizagem, sejam elas de uma construção de habilidades socioemocionais, que vai ajudar com que essa criança, esse adolescente, ele possa caminhar em direção ao seu futuro, às suas escolhas, às suas decisões de vida de forma mais segura. Né? Então, afeto, sensibilidade são coisas que para a gente são fundamentais na construção desse caminhar. E se a gente fala de comunidade escolar, a gente precisa trazer essa vinculação. Como a Nath colocou, hoje nós temos rituais familiares que são diferentes, dada a correria, dada a necessidade que a gente tem hoje das famílias de trabalharem fora, né, de poder buscar, inclusive, as melhores condições de educação para os seus próprios filhos. E a gente poder oferecer dentro da escola a possibilidade dessas experiências é para a gente muito importante. Então não vai ser somente num dia dos avós, vai ser num projeto, na exposição de algum tema que a gente trabalhou, ou alguma palestra que a gente vai poder convidar os pais, ou mesmo dentro de uma capacitação dos professores que a gente vai trabalhar um tema específico para que eles possam desenvolver um projeto futuramente. Então, vai perpassando por diferentes áreas da própria escola, né, da própria construção desse caminhar. Isso é legal, a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da família e escola, né? Vocês, muitos momentos aqui citaram isso. Como que vocês fazem para trazer essa família, né? Pensando ali na família que está na correria, que às vezes não consegue participar de todas as ações, e aquela família também que está mais próxima. Como vocês conseguem trabalhar com esses dois tipos de família? Sara, não há construção de um estudante
com um lado só o lado da escola. Não existe essa construção. É uma forma que é inerente do aluno, é dele, ele precisa da família. E eu não estou falando de pai e mãe tão somente, que a gente sabe que existem famílias e alunos que infelizmente não têm mais a mãe ou o pai, qualquer pessoa que seja o norteador, o adulto norteador daquele estudante. A gente costuma a marcar no melhor horário para as famílias. Se o horário de almoço, a gente marca. Se for às 7 da manhã, marcamos. Ao final do dia. Então, essa flexibilidade para entender, né? Sim. Tem diferentes canais de comunicação também, né, Nath? Sim. Então a gente vai enviar de Reunião online. formas, isso. Como se encaixar melhor? Reunião online também. Se for necessário, sim. Nossa, que interessante. Tecnologia a nosso favor. Inovação, né? Então, vocês conseguem juntar esses dois tipos de família. E como que funciona essa integração, por exemplo? Tem a integração da família com a gestora ali. E como que funciona as outras pessoas, a coordenação, os professores? Como que se cria isso? Bom, a gente tem ali a construção a partir dos encontros, que são diferentes encontros, na verdade, ao longo do ano. Nós temos os eventos, nós temos exposições de projetos, nós temos os momentos de reunião coletiva e também de reunião individual. Porque se a gente está falando de um acompanhamento individualizado, em algum momento aquela família, aquela coordenadora ou a família com aquela professora, eles vão poder trocar sobre o desenvolvimento desse aluno. Então, cada profissional conhece tão bem aquele aluno que nessa troca com as famílias é possível ir construindo esse caminhar conjunto. E independente da correria, né, Nath, da possibilidade que essas famílias possuem de estar na escola, é papel da escola construir possibilidades de que essa família esteja dentro da escola. Isso é bem Então, interessante. se a gente vai variar o horário de uma reunião, isso vai ser uma possibilidade, a gente vai poder abarcar um número maior de famílias. Se a gente vai variar uma atividade, né, uma exposição de um dia de semana para um sábado, né, para a gente poder alcançar o maior número possível. Porque, como a Nath falou, não existe essa construção individual, a escola não consegue sozinha, assim como a família também não. Por isso que é uma grande rede de apoio, né? A gente está construindo uma vinculação, por isso que a gente fala em comunidade escolar, que vai sustentar a formação desse indivíduo, a formação dessa pessoa ali na trajetória escolar dela, né? E tem algumas famílias que se identificam tanto com a escola, fazem tanta questão de estarem com a gente ali, mesmo que na correria, que você vê brilho nos olhos das parcerias. Eu recebo mães que falam assim, Natália, lembrei de você, aconteceu isso, o que você acha? Nossa. Ou a gente vai conversar, poxa, tô pensando em colocar ele num curso, mas ano que vem ele vai pra alfabetização, você acha que cabe? Vem cá. Detalhes que talvez em outros momentos extrapolariam o muro da escola, talvez. A gente faz questão de participar da vida do aluno como um todo, entende? E tem questões muito pessoais que não cabe, por exemplo, numa reunião trimestral, a família vir e abrir uma situação. Por isso que a gente faz questão, pós-conselho de classe também, marca individualmente com cada família, ou algum alerta que surgiu, o professor trouxe alguma situação, algum acontecimento. A gente, opa, peraí. Então, assim, essa caminhada, ela tá ali ao longo dos dias letivos, ao longo do ano letivo, para essa construção. E tem dado muito certo. Ai, que legal. Acho que a gente está falando um pouco até da referência que esse aluno tem, sabe, Sara? Em alguns momentos, essa referência vai ser uma pessoa da família, Sim. que vai estar tendo a possibilidade de trocar com a gente, de estar acompanhando esse trabalho. Em outros momentos, vai ser um profissional da própria instituição, pode ser o professor ou não, né? Mas vai ter esse aluno, ele vai ter dentro da escola um local onde ele tem vínculos de confiança, onde ele pode ter uma pessoa como referência, e isso é muito importante que a gente possa manter esses canais de escuta e de comunicação abertos, tanto para o aluno quanto para a família, porque é nessa troca que a gente constrói, né, essa soma, né, Nath, que você trouxe. A nossa equipe é muito robusta, então a gente tem porteiros, inspetores, administrativo, auxiliares, dentro de uma comunidade escolar. Eu falo que todo mundo que coloca o pé dentro da escola é um educador. Ponto. Querendo ou não. Ainda que as meninas do atendimento, elas estão ali para a parte mais administrativa. Porém, se acontecer alguma coisa, elas conhecem o rosto dos alunos. Alguma situação dos adolescentes, elas estão de olho também.
Então, assim, é um corpo escolar que os alunos vão criando as pessoas de identificação. Então, existe caso, por exemplo, que a gente ficou sabendo de situações por conta de uma inspetora que está sempre ali, no corpo a corpo, escutou, trouxe, foi, resolvemos. Por isso que o alinhamento da equipe é muito importante. Saber qual é a nossa cultura, o que a gente tem ali como missão para entregar. E vai fluindo. Você me fez até lembrar de uma história da minha vida, porque eu tive uma inspetora que me acompanhou ao longo de alguns anos e ela foi muito importante. Quantos momentos eu trocava com a Cristiane ali nos corredores da escola sobre coisas, aspectos que tinham acontecido comigo na minha vida, né? Então, essa construção, ela é muito importante, ela marca a vida da gente, né? Você perguntou sobre a capacitação da equipe. A gente está agora, nas próximas semanas, a gente tem encontros nas unidades que vai acontecer da equipe pedagógica junto com o pessoal do atendimento, gestão, coordenação, formações pedagógicas que a gente já está projetando para o final do ano, no momento ali de finalização do ano letivo, antes de findar realmente ali e a gente entrar nas festas de final do ano, nós temos uma semana de formação pedagógica, então a gente vai construindo essa robustez, né, que a Nath trouxe, para que a cultura e os valores que a gente acredita possam estar presentes. Colaborador. Exatamente. Sensacional. Exatamente. E o que a gente pode esperar do Zega Mais para 2026? Será que eu vou ter algum spoiler? Bom, para 2026 a gente deu início a esse projeto agora em 2025, então a gente já está com várias novidades, né, eventos, programas, atividades, projetos globais, um trabalho voltado para desenvolvimento de habilidades executivas também. E o objetivo em 2026 é que a gente possa aprofundar um pouco mais esses diferenciais, oferecendo outras atividades, como palestra, uma orientação parental mais direta, rodas de conversa, espaços de escutativa. Então, para 2026 nós temos uma série de novidades que a gente vai contando para vocês aí ao longo daqui para o final do ano. Próxima ano semana. que vem, exatamente, as novidades que a gente está prevendo aí para 2026. Mas estamos animadas, né, Nath? Muito bom. Consegui algumas coisas para vocês aí. Eliane, tô vendo você falando bastante sobre formação integral. O que é isso, assim, de fato? Obrigada pela pergunta, Sara, porque realmente formação integral é um termo técnico, né? E o que a gente está falando sobre... O que é integralidade quando a gente fala de formação? A gente está falando, primeiro, que nós somos um todo, a gente não separa uma parte da outra, né? Isso é mais uma divisão didática, para a pesquisa funciona bem. Mas a gente está o tempo inteiro na nossa totalidade, da forma como nós somos, atravessando as diferentes instituições, as diferentes experiências. E quando a gente está falando de escola, a gente está falando de poder se desenvolver cognitivamente, de forma psicomotora, cultural, de forma socioemocional. Então, são diferentes aspectos. E todos eles estão interconectados. E a gente tem um projeto de desenvolvimento voltado para cada uma dessas etapas, né? E isso atrelado aos segmentos, quando a gente vai pensar em cada etapa, isso está de acordo com a capacidade do aluno, claro, dentro daquela etapa. Então, na educação infantil, a gente vai priorizar as experiências. As experiências são fundamentais, o brincar é fundamental, a interação é fundamental, sem perder de vista o desenvolvimento cognitivo, claro. Quando a gente fala de Fundamental 1, a gente está falando de conectar desafios a descobertas, aumentar a autonomia dessa criança, trazer a possibilidade dela se relacionar de outras formas com os colegas. Quando a gente vai pensar em Fundamental 2, a gente está falando de um ensino que precisa ser mais consistente, mas a gente também está falando de uma ampliação de repertório de mundo, de uma ampliação do pertencimento, do momento em que o adolescente precisa se identificar com os colegas, os pares, tendo sempre como base a própria família, uma orientação que a gente possa fornecer para essa família, para esse momento, que é um momento importante, principalmente hoje em dia na nossa sociedade. Então, a gente tem um acompanhamento muito individualizado nesses segmentos, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, que também é um momento importante para... Os alunos estão pensando em projeto de vida, eles estão pensando no que vão fazer no vestibular, se farão vestibular ou se prestarão um outro tipo de concurso. Então, quais são as habilidades que a gente vai precisar desenvolver nesse momento para que esses adolescentes possam fazer melhores escolhas, para que eles possam fazer escolhas com as quais eles se identifiquem.
também. Então, é uma ampliação de repertório, há uma ampliação de possibilidades, na verdade. Então, quando a gente fala de formação integral, a gente está falando dessa totalidade. Não é só resultado acadêmico. O resultado acadêmico ele é muito importante, sim, mas o que é que a gente está proporcionando para além? Quando a gente fala de um projeto global que vai desenvolver habilidades de comunicação, de planejamento de tempo. Que é importante, independente da profissão que a pessoa Independente, né? São demandas que o nosso mundo hoje, ele exige. Né? Então, se a gente foca somente no conteúdo, né, Nath? Somente no resultado, como é que está a preparação para as exigências que o mundo contemporâneo traz para a gente como ser humano hoje? Sim. Né? E Lili, essa questão de escolha de profissão é um momento muito importante, porque a gente tem visto hoje, quando os alunos chegam ao ensino médio, eles têm esse conflito de entender o que eles querem fazer, o momento da escolha, se vai ser aquilo que eles vão querer fazer para o resto da vida. Então, nosso trabalho também é acompanhar, fazer planos de estudo e no dia a dia deles ali construindo essa identificação com o curso que eles querem seguir. Quem está com dúvida ainda, conseguir ter um norte melhor. Então, hoje eles têm a monitoria contraturno. Junto, a gente tem uma coordenação que é um pouco mais robusta, são 2 pessoas à frente da coordenação do ensino médio, que é justamente para fazer esse acompanhamento diário com eles. Às vezes tem aqueles momentos que eles estão mais caidinhos ou ficam cansados mesmo em relação aos simulados que a gente vem fazendo aos sábados. Enfim, então esse acompanhamento com eles é essencial. Dito isso, a gente tem um ensino médio de alto rendimento, então a gente busca os melhores professores para fazer esse acompanhamento, que estejam atualizados em relação aos vestibulares, ao Enem, para que eles consigam chegar à 3ª série prontos, preparados. E dito isso, nesse momento, a gente já tem alunos com conceito A na UERJ, que foi uma felicidade muito grande para a gente. E agora a gente daqui a pouco chega o Enem e eles vão fazer a prova também. Estamos muito confiantes. Muito confiantes. E além da preparação para o Enem, né, Nath, a gente tem nas unidades de Meyer e Vila os preparatórios que acontecem ali no 5º ano para os concursos dessa etapa e no 9º também para os concursos da etapa referente. Né? Então, já com uma metodologia consolidada, com resultados que a gente foi construindo ao longo da história da Transforma Educação. Então, a gente trabalha essa preparação também de uma forma bastante robusta com esses alunos, que é a questão da personalização das unidades, que a gente havia comentado no início, né? A gente percebe que em Vila e Meia há essa demanda, ao passo que em Icaraí já há uma demanda maior pela preparação para o vestibular. Né? Então, além das pesquisas que a gente faz com o nosso público, a gente também faz pesquisas no entorno, na região, para a gente saber quais são as demandas daquele local, né? Infelizmente, o nosso bate-papo chegou, eu ficaria horas aqui escutando vocês. E antes de finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recadinho para dar para o nosso público. Eu tenho. Nos próximos meses, nós vamos ter o teste de seleção, que é a partir do 5º ano, para você ingressar no ZH+, em Icaraí, Meyer ou Vila. E também nós vamos ter o Família na Escola, que é o momento para o público da educação infantil e anos iniciais, para conhecer nossos espaços, a proposta pedagógica. A gente fica muito feliz em recebê-los. E eu quero convidar a todos e a todas, caso não possam estar num momento como esse, que agendem um momento de um atendimento personalizado com a Natália, com as nossas coordenadoras. Elas vão apresentar todo o projeto, toda a construção do trabalho. Sara tem um momento bastante personalizado para entender qual é a demanda daquela família. Então, o ZH+, é um projeto de construção de futuro, de projeto de vida, é um caminho, né? E aí a gente espera que as famílias possam estar dentro da nossa escola acompanhando esse processo e podendo conhecer esse projeto tão bonito que a gente está construindo dia após dia, né, Nath? Perfeito. E acho importante perguntar até para os pais que estão assistindo, como faz para se inscrever no teste de seleção, Família na Escola, ou agendar uma visita personalizada? Bom, Sara, para se inscrever no Família na Escola ou num teste de seleção ou agendar um momento com as nossas gestoras ou coordenadoras, você pode acessar o nosso site ou o link na bio no nosso perfil no Instagram e agendar sua visita no melhor horário. Caso não tenha um horário disponível, entrar em contato direto com a unidade
porque nós vamos personalizar o horário, né, Nath? Isso. E também, Sara, no nosso Instagram é muito vivo. Então tá lá, Colégio ZH+ Caraí, Colégio ZH+ Vila e Colégio ZH+ Meia. Tem um pouquinho do nosso dia a dia, vivência com os nossos alunos. É muito interessante também para conhecer um pouquinho do ZH+. Ah, perfeito. Então agora vocês já sabem como se inscrever. E nós chegamos aqui ao fim do primeiro episódio do ZH+ Cast. Se você gostou, não deixe de deixar sua curtida, o seu comentário e se inscrever no nosso canal. É importante. Ativa o sininho, porque os próximos episódios você vai ser avisado. Tchau, tchau!